Bom, então vamos lá. Nossa continuação da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Jó. Já hoje é a terceira aula. Já vimos na primeira aula introdução, a respeito de como compreender o livro. Na segunda aula nós vimos o capítulo 1 e 2, que é aquela narrativa introdutória a toda a história. E hoje a gente começa a abordar do capítulo 3 até o capítulo 38, que é a maior parte do livro de Jó, que vai abordar os diálogos entre Jó e os seus amigos, Então, nós vamos lá. Terceira aula, pode passar para mim. Terceira aula de hoje. Jó capítulo 3. Hoje eu vou abordar só Jó capítulo 3. A partir da semana que vem, eu sempre vou agrupar os capítulos de acordo com os diálogos entre Jó e os seus amigos, Porque agora nós vamos começar vendo que o restante do livro de Jó vai se desenvolver dessa forma. Jó, os amigos vão falar alguma coisa, como eu falei na primeira aula. Os amigos vão apresentar as teses deles sobre o sofrimento de Jó, e Jó vai responder, e ali eles vão ficar num diálogo. Então eu vou tentar sempre agrupar, a partir da semana que vem, esses diálogos em que um amigo fala e Jó responde. Mas hoje, até vocês vão ver, por causa da peculiaridade do capítulo 3, e de certo sentido também, ele é meio que uma ponte entre o capítulo 2 e o capítulo 4 em diante. Portanto, eu vou dedicar hoje a aula, imagino que a aula deve durar até menos, mas vai ser importante falar desse capítulo. Uma coisa que eu já adianto é a seguinte: lembrem-se que, vamos dizer assim, a terça-feira é uma escola bíblica, então não é uma pregação. Então tem um tom diferente. E por que eu estou relembrando isso? Porque vocês vão ver que eu não vou aplicar o texto. Eu não vou, por exemplo, pegar o capítulo 3 ou os demais e mostrar como que isso tem a ver com a gente e tudo mais. Não, a proposta da escola bíblica é tentar ter um entendimento do texto, mas sem se preocupar muito com como que a gente aplica isso na nossa vida, embora de certa forma acabe sendo natural uma pincelada. E vai, como se diz, deixando para as perguntas e respostas esse entendimento de como que a gente aplica. Então vamos lá, Jó capítulo 3, nós vamos ver a queixa de Jó hoje, que é, como eu disse, uma transição para os diálogos, do primeiro diálogo que vai do capítulo 1 ao capítulo 14. Pode passar. Antes também, lembre-se da segunda coisa. Abra sua Bíblia aí, se você está com ela aberta. Vamos nos lembrar primeiro do versículo 10 do capítulo 2, porque é importante relembrar isso antes de ler o capítulo 3. Jó capítulo 2, verso 10 diz assim: Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Lembrando que a minha tradução é a NAA Nova Almeida atualizada. Última frase. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Como eu disse, esse é um resumo de toda a vida de Jó em meio a essa provação. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que mesmo em meio ao sofrimento, o verso 10 do capítulo 2 diz que mesmo diante de tudo que ele passou, mesmo perdendo todos os seus bens, mesmo tendo os seus 10 filhos mortos no mesmo dia, mesmo tendo uma doença que era a lepra, a pior doença da época, tomando do alto da sua cabeça a planta dos seus pés, mesmo tendo a sua esposa, nesse versículos 8 e 9, tendo a sua esposa dizendo para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre, o verso 10 vai nos dizer que mesmo em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ou seja, Jó não pecou com as suas palavras, Jó não pecou com a sua língua, mesmo em meio às tribulações. Então tenha isso em mente à medida em que a gente analisar o capítulo 3. Um outro lembrete, pode passar. Um outro lembrete é o verso 11 a 13, que narra os amigos de Jó chegando e vendo que ele estava passando por uma grande dor. Vou ler também novamente. Verso 11, 12 e 13 do capítulo 2. Diz assim: Quando 3 amigos de Jó ouviram
que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamatita. Tinham combinado de ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então os amigos dele ficam sabendo de todo o seu sofrimento. E é sempre bom lembrar, irmãos, que nessa época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Então a gente não ficava sabendo desse tipo de acontecimento da noite para o dia. Então, muito provavelmente, um bom tempo se passou desde que a provação de Jó começou, até que os amigos dele, distante, cada um na sua terra, ficou sabendo, e eles decidem se unir e ir visitar Jó para poder se condoer dele, se compadecer dele e consolá-lo. E a Bíblia diz que de longe, quando eles viram Jó, eles mal puderam reconhecê-lo. E o que a Bíblia diz? Que eles ergueram a voz e choraram. Irmãos, para pensar o tipo de sofrimento que Jó sofreu, a ponto dos amigos não reconhecerem, e a ponto de 3 homens, muito provavelmente barbados, começarem a chorar e lamentar em voz alta ao ver o seu amigo naquela condição. E não só isso, como eles se sentam junto com Jó, e durante os primeiros 7 dias e 7 noites, eles não abrem a boca para dizer uma só palavra. E o versículo vai dizer, porque a dor de Jó era muito grande. Era muito grande. E aí vem o capítulo 3. O capítulo 3, pode passar. Então temos o capítulo 3. E que aí, irmãos, como é só esse capítulo que eu vou abordar, eu vou ler os versos, tá? Mas talvez nos próximos dias, nem sempre eu vou ler todo o capítulo ou os capítulos que nós vamos abordar. Capítulo 3, verso 1. Depois disso o quê? Depois de toda essa história em que ele acontece toda a desgraça com ele, os amigos ficam sabendo, os amigos vêm até ele. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, irmãos, capítulo 3, verso 1. Depois de um período de lamento, depois de um período sofrendo, quer dizer, o começo do seu sofrimento, os amigos vêm, não o reconhecem, começam a chorar com ele durante 7 dias e 7 noites, ninguém dá uma só palavra, mas depois disso, Jó é o primeiro a falar. E a Bíblia diz que quando ele abre a boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Verso 2, e Jó diz, pareça o dia em que nasci e a noite em que me disse, em que se disse, foi concebido um homem, que aquele dia se transforma em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre a conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o desbordar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos os sofrimentos. Qual que é o resumo desses versos? Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Quando ele abre a boca para falar, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e ele deseja por um momento, irmãos, nunca ter nascido. Irmãos, imaginam o tamanho do sofrimento de Jó
a ponto dele amaldiçoar o dia do seu nascimento. E como eu destaquei na primeira aula, você vai ver que aqui Jó não está orando a Deus, e Jó não está conversando com os seus amigos. Jó começa a falar e meio que ali fazer um discurso, a lamentar, a se queixar, e ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a lamentar o dia do seu nascimento, torcendo ou desejando que ele nunca tivesse nascido. Irmãos, o sofrimento que Jó passou foi um sofrimento tão grande, mas tão grande, que ele chegou ao ponto de desejar nunca ter nascido. E ele usa essa forma poética em que ele, como a Bíblia em outras passagens mostra, faz essa diferença entre luz e trevas. E ele diz que preferia ou desejava que o dia do seu nascimento fosse trevas, ou seja, que jamais ele tivesse visto a luz. E ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. A segunda coisa que ele faz a partir do verso 11, pode passar. A partir do verso 11, a segunda coisa que ele vai falar é: por que não morri ao nascer? Então, em primeiro lugar, ele deseja nunca ter nascido. Em segundo lugar, do verso 11 ao verso 19, ele vai desejar ter morrido prematuro. Então, eu preferia não ter nascido e maldito seja o dia em que eu nasci. Mas aí meio que, como eu nasci, ele então começa a desejar o fato de que, é até meio pesado, né, falar disso, ele desejou ou preferia ter morrido de forma prematura. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 11. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao ser dado à luz? Por que houve um colo que me acolhesse e seios em que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou com um aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande e o servo fica livre do seu senhor. Ele está desejando a morte, mas agora ele não deseja que ele não tivesse nascido. Agora o desejo dele, o lamento dele, a angústia dele o leva a se perguntar: por que eu não nasci? Por que eu não morri ao nascimento? Por que eu não fui, inclusive, até complicado, até mesmo hoje em dia, pensando em postar no YouTube, a frase em que ele diz: por que eu não fui um aborto oculto? Por que eu não nasci, eu não morri morto? Por que logo após eu nascer eu não morri? As trevas não veio sobre mim? Porque ele diz, porque lá na morte, a morte é o lugar de descanso, a morte, lá na morte, vamos dizer assim, as angústias param de vir, os cansados encontram repouso, os presos encontram repouso, o escravo é livre do seu senhor, aquele que tanto sofre na mão do seu capataz, se vê livre do seu capataz, e lá na morte estão tanto grandes quanto pequenos. Jó, mais uma vez, só que de uma forma diferente, deseja ou se questiona: por que eu não morri? E ele continua, a partir do verso 20 ao verso 26, pode passar. Então ele primeiro deseja nunca ter nascido, em segundo lugar ele vai desejar ter morrido logo após o seu nascimento, e em terceiro ele vai perguntar por que o miserável continua vivendo. Verso 20 em diante. Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água?
Aquilo que temo me sobreveio, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Aí ele vai mais adiante e ele diz: por que o miserável, por que o sofredor, por que o amargurado de coração, ele tem dias longos? Por que ele tem dias longos? É como se Jó estivesse dizendo, algo acontece que aqueles que talvez mais sofrem ou que estão numa angústia maior, os seus dias se prolongam. Já não bastasse, eu desejaria não ter nascido, mas já que eu nasci, eu desejaria ter morrido pós o meu nascimento. Mas já que isso não aconteceu, eu não consigo entender, Jó está dizendo, por que em meio à minha amargura, o meu sofrimento, os meus dias se prolongam. Parece que aqueles que têm vida, o que Jó está tentando dizer é que aqueles que têm uma vida, vamos dizer assim, feliz, às vezes vivem pouco, morrem cedo. E aqueles que são amargurados, que sofrem e passam por angústia, e são até mesmo, nós podemos dizer, miseráveis, os dias deles, por incrível que pareça, se prolongam. Eu já mencionei isso aqui, alguns acreditam que essa provação de Jó deve ter durado em torno de 1 ano, entre 9 meses a 1 ano. Então você imagina Jó, em meio ao seu tamanho sofrimento, e desejando a morte, e a morte não vinha até ele, e ele começa a dizer, por que os miseráveis têm vida? Por que eles vivem muito? Por que eles desejam o túmulo, eles desejam a sepultura, anseiam por ela, mas ela parece que até ela os abandonou. E ele começa a se lamentar, e ele fala, por que em vez de pão eu tenho gemido, meus lamentos se derramam como água, aquilo que temo me sobreveio, o que eu tanto temia veio sobre mim. E aí ele diz, não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Irmãos, aqui nesse capítulo 3, de todo o livro de Jó, o capítulo que mais tenta nos ajudar a entender o quão pesado foi o sofrimento de Jó. Porque, na verdade, acho que nem precisaria de mais. Porque imagina o tamanho sofrimento que é necessário vir sobre um ser humano a ponto dele desejar não ter nascido. E mais, não só ele deseja não ter nascido, porque é um termo até mais tranquilo de se dizer, mas ele chega a ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Em segundo lugar, como eu disse, ele disse algo que é até pesado dizer, ele diz, por que eu não fui um aborto espontâneo, um aborto oculto? Por que eu não morri logo ao nascer? Por que ao me tirarem do ventre da minha mãe eu não expirei, eu não dei o último suspiro? Olha o que ele diz, por que teve um colo para me amamentar, um colo para me aconchegar? E depois ele diz, por que eu continuo vivendo? Por que mesmo desejando a morte, o meu sofrimento não acaba, a morte não me encontra, até ela parece fugir de mim? Irmãos, imagina o tamanho do sofrimento que é preciso vir. Talvez alguns de nós já passou por muito menos e já foi tentado a dizer basicamente a mesma coisa que Jó. Ou talvez, irmãos, a gente passa por sofrimentos e acha que é o maior sofrimento do mundo, mas talvez você poderia dizer que nunca se identificou, nunca desejou a morte. Ou então isso nos leva a pensar que para uma pessoa chegar a falar isso, a se queixar dessa forma, é preciso vir um grande sofrimento sobre ele. Passa para mim. E a pergunta que temos que fazer pode passar, hein? A pergunta que temos que fazer é como entender este capítulo? Como entendemos este capítulo? E como eu disse, especialmente à luz do verso 10 do capítulo 2, que diz que Jó, mesmo diante do seu sofrimento, não pecou com seus lábios. Como que o verso 10 do capítulo 2 diz que ele não pecou com seus lábios, e o capítulo 3 vem falar sobre as suas queixas, sobre as palavras, as primeiras palavras que saíram da sua boca, que nesse capítulo 3 é apenas lamento, tristeza, dor, e até mesmo um homem chegando a ponto de desejar a própria morte. Como nós conciliamos esses dois versos? Como conciliamos estes dois
capítulos. De forma breve e resumida, pode passar. Jó se recusa a culpar a Deus ou abandonar a Deus e sabe que é íntegro. Então, isso é importante, não só à luz dos 2 primeiros capítulos, mas à luz do que vamos ver nos próximos capítulos. Primeira coisa, o capítulo 2 já havia nos dito que mesmo diante de tudo isso, Jó não imputou a Deus culpa alguma, Jó não culpou a Deus, Jó nem mesmo tendo a sua esposa incentivado a isso, Jó amaldiçoou a Deus. Só que aí ele se recusou a culpar a Deus, e nos próximos capítulos nós vamos ver que ele vai rejeitar a ideia de que o que ele estava passando era por causa dos seus pecados. Porque, só dando uma pincelada, os amigos dele vão basicamente bater nessa tecla. Você deve ter pecado. Não, ninguém passa por isso daí sendo inocente. Você deve ter um pecado escondido na sua vida e é por isso que você está passando por isso. E nós vamos ver como que ele é enfático em defender a sua integridade, em dizer, eu sou inocente. Ele chega a dizer coisas que talvez eu e você não teríamos coragem de dizer. Não, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. Ele vai dizer isso. Então nós vemos que, à luz disso, Jó não culpa a Deus, não abandona a Deus, mas ele também sabe que ele não fez nada, entre aspas aqui, de certa forma, aos nossos olhos humanos para merecer. Nós vimos no capítulo 1 e 2 que ele era um homem íntegro, que o próprio Deus autentica o seu caráter. Então, portanto, ou porém, deveria estar escrito ali, porém, ele não entende o porquê do seu sofrimento. Ele não amaldiçoa a Deus em meio ao sofrimento, ele sabe que é íntegro e que não fez nada para merecer tudo aquilo, porém, ele não entende o porquê do seu sofrimento. E aqui é que é o ponto, irmãos. Deixa eu dizer para vocês que a grande chave do livro de Jó, para entender o livro de Jó, é esse aqui. É não entender o sofrimento. Basicamente, esse poderia ser um dos resumos da mensagem de Jó. Não entender o sofrimento. É você não saber explicar o porquê você está sofrendo, e no caso de Jó, está sofrendo tanto a ponto de desejar a própria morte. E aí, isso o leva a expressar suas angústias e lamentos mais profundos. Observe que o lamento de Jó é quase inteiramente na forma de perguntas, porque a causa do seu sofrimento é um mistério. Como eu disse, Jó não está orando ainda, mais para frente ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai se dirigir a Deus. Jó não está ainda conversando com os seus amigos. Eu imagino que depois de 7 dias os seus amigos ali, depois de tanto segurar, enfim, ele põe para fora a sua angústia. Ele não amaldiçoa Deus, ele não fala com seus amigos, ele não se culpa, ele não encontra nele mesmo a causa, mas como ele não entende o porquê, isso não o impede de se lamentar, de se queixar, de, vamos dizer assim, colocar em palavras audíveis aquilo que toma o seu coração. Porque, irmãos, uma coisa é permanecer fiel a Deus no sofrimento, outra coisa é a forma como você passa com Ele. E nós vamos ver no livro de Jó que o fato de você permanecer fiel a Deus no sofrimento não te impede de, durante esse sofrimento, você se queixar, se lamentar por não compreender o porquê daquele sofrimento. E o que nós vamos ver é isso. Jó, ele põe para fora a sua angústia. Como o pastor Daniel pregou domingo, né? Ele abre a caixa preta do seu coração. Ele, diferente do que muitos de nós talvez faríamos, quer esconder o que está sentindo, não. Jó põe para fora. E é isso que nós estamos vendo nesse capítulo 3. Jó põe para fora as suas angústias. Ele não entende o porquê. Ele não culpa Deus, mas ele não entende o porquê. E como não entende, o que ele pode fazer é lamentar, é se queixar, é expressar as suas angústias e os seus lamentos. Pode passar? Nos próximos capítulos, ele e os seus amigos irão dialogar sobre as possíveis causas do seu sofrimento. Então o que ele faz é pôr para fora o seu sentimento. E esse capítulo, imagino eu, irmãos, ele serve para tentar nos fazer imaginar o tamanho do sofrimento de Jó. E esse ponto-chave, por que ele está se lamentando? Porque ele não entende. Para nós, irmãos, é fácil ler a história de Jó
que a gente sabe o final. A gente sabe o que acontece no capítulo 42, mas Jó não sabia. Então, como ele não entendia o porquê, ele começa a expressar em palavras o seu sofrimento. E o que nós vamos ver nos próximos capítulos é os amigos levantarem suas teses sobre o porquê do sofrimento dele, e ele se defendendo, e ao mesmo tempo ele também vai elaborar teses a respeito do porquê ele estava sofrendo, e é isso que vai dar esse tom, de certa forma, até mesmo dramático, interessante, e ao mesmo tempo vai nos ensinar também sobre quando nós não entendemos o porquê do sofrimento, muitas teses são levantadas e nós não somos diferentes, e nós vamos aprender com isso, de como lidamos, ou como que nós, em meio aos sofrimentos, principalmente, especialmente, como na maioria das vezes, nós não entendemos o porquê, há sempre uma margem para a gente se lamentar, para a gente pôr para fora aquilo que está no nosso coração. Amém? Perguntas, respostas e comentários vai ficar para o grupo no WhatsApp, ou como eu tenho dito, na próxima terça eu chego um pouco mais cedo, se você quiser chegar mais cedo para conversar sobre isso, mas o interessante vai ser lá no grupo, a gente lançar as perguntas, os comentários, pode mandar áudio, pode escrever textão, porque eu pelo menos vou ouvir os áudios, ler os textão e vou tentar responder e a gente vai conversando sobre isso lá. Tá bom? Deus abençoe.